Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo por aqui, tá bom? Gente, eu tava parando aqui para refletir sobre os impactos da pornografia. Eu vi uma notícia que eu fiquei chocada. Um homem gastou 700 mil reais em OnlyFans, enquanto a sua mulher passava por um câncer gravíssimo. E eu, assim, fiquei chocada porque, assim, geralmente esses tratamentos de câncer são caros, né? Então precisa de muito investimento para fazer quimioterapia, essas coisas assim. E eu fico imaginando, né, o sentimento de decepção que vai ser para essa mulher saber que o homem dela está gastando com pornografia ao invés de estar ajudando no tratamento, né? É tanto que esses tratamentos às vezes são tão caros que tem gente que fica fazendo vaquinhas para conseguir arcar com todos os custos, né? Então imagina esse caso aí que repercutiu, né? Então, com certeza a mulher dele tá sabendo disso. Então, imagina você estar passando por uma situação muito difícil na sua vida e a pessoa que tá do seu lado, ao invés de te apoiar, ao invés de te ajudar, né? Tá aí colaborando com exames e tudo mais, tá gastando dinheiro com outras mulheres, né? Com vícios, né? Deve ser muito doloroso, porque passar por uma doença já é doloroso. Imagina você passar por uma doença sabendo que a pessoa que devia mais te apoiar está perdendo tempo e investindo recursos, né, em mulheres, né, que têm essa determinada profissão aí, né? Então, assim, gente, o vício não é brincadeira, tá? Não é brincadeira, não é. Porque muita gente vem com aquele discurso de que tá tudo bem assistir pornografia porque você conhece o seu corpo. E tem muita gente que diz que é até saudável, né? Só que não, gente, não é saudável nem um pouco. Porque começa assim, por uma curiosidade. Tem pessoas que nunca assistiram, né? Começa a assistir por uma curiosidade, depois vai vendo um vídeo após o outro, daqui a pouco tá vendo vídeos bizarros, né? E é uma indústria, assim, muito suja no quesito de escalonando as coisas, sabe? Muita gente começa a assistir um vídeo de homem e mulher, daqui a pouco tá assistindo um vídeo de duas mulheres com três homens, daqui a pouco, aí pensa, tá minha bagaceira. Tô com a boca um pouco seca. Mas assim, gente, é muito difícil, sabe? É muito difícil lidar com esse tipo de situação. Porque isso abala também a questão do casamento, né? Quando você é casado e você está muito acostumado na pornografia, infelizmente isso vai impactar a sua performance sexual ali com a sua esposa, porque não é a mesma coisa. Num vídeo é uma coisa, pessoalmente é outra, né? Num vídeo, as mulheres que estão ali, elas fazem vários procedimentos estéticos, não demonstram celulite, estrias, algumas performances, né? Porque lá muitas nem querem fazer aquela performance, né? Mas elas são obrigadas a fazer aquela performance, fazer aquilo que estão dizendo para elas fazerem por questão do dinheiro, né? Então tem muitas que fazem coisas ali muito dolorosas, né? Tipo de fetiche, essas coisas assim, muito doloroso, muito desconfortável, mas faz porque está sendo paga para isso, né? E acabam muitos se acostumando, né? Pela questão da convivência ali, né? Do costume de fazer aquilo, acabam se acostumando a certos desconfortos. Mas isso não é nada agradável, né? E quem assiste não percebe que está financiando isso, né? Toda vez que você assiste um vídeo pornográfico, você está financiando aquilo. Você está incentivando com que aquilo continue. Que mais mulheres sejam colocadas para fazer coisas desconfortáveis em troca de dinheiro. Então, muitas dessas mulheres, elas fazem ali o que estão pedindo a ela, mas elas se sentem muito vazias, né? Tanto que tem um estudo que mostra que as mulheres que envolvem, né, com a indústria pornográfica, elas desenvolvem depressão. Porque a cada relação sexual, a mulher ela libera ocitocina. E quando ela faz muitas vezes, com muitos homens diferentes, é como se essa questão do hormônio da ocitocina vai falhando. E ela vai precisar de cada vez mais estímulos para poder sentir aquela quantidade de ocitocina. Então, para ela, essa mulher depois quiser ter uma vida normal, né, ter um relacionamento a longo prazo, vai ser mais difícil, porque cada vez mais ela vai precisar de novos estímulos, né, de vários parceiros diferentes. Se ela já tinha essa prática, vai precisar continuar com essa prática para conseguir ter o mesmo efeito no cérebro de prazer, né, que uma pessoa normal teria com uma só pessoa. Essa pessoa vai precisar ter com vários parceiros, né, e ficar mudando ali a dinâmica do relacionamento. É por isso que hoje em dia tem muito essa questão de relacionamento aberto, dos relacionamentos serem liberais. Tem muito casal liberal que prefere ir para casa de swing, né? Fazer as coisas lá, propor fetiches, essas coisas lá, para que tenha aquela sensação de prazer, né? Uma sensação que deveria ser resguardada somente ao casal, infelizmente não fica só
entre o casal, né? Por conta desse tipo de questão. Então, sim, tem impactos muito grandes na vida da pessoa, na saúde mental e tudo mais. Então, muita gente, né, entra no vício, entra de cabeça e não para refletir, né, a respeito desses impactos e às vezes nem para refletir em como pode estar impactando a outra pessoa, né, porque você está tendo um vício que a sua parceira, né, ou o seu parceiro ficar sabendo que você tem esse vício, pode magoar, porque a pessoa que está do seu lado vai se achar insuficiente. Então, tem pessoas que têm esse tipo de vício, né, busca sanar o seu prazer com esse tipo de vício e tá machucando a pessoa que tá do lado. Porque muitas vezes tem parceiros que deixam até de ter relação com a própria mulher para ficar assistindo no celular. Então, lógico que o relacionamento vai ser impactado a longo prazo, porque, assim, do mesmo jeito que os homens têm suas necessidades, a mulher também tem suas necessidades, né? A mulher, muitas vezes, não tem a necessidade da mesma forma que o homem, né? Porque é até uma questão biológica, o homem, ele tem mais vontade sexual do que a mulher. Mas isso não significa que a mulher não tenha, né? Que a mulher não se sinta rejeitada. Então, tem muitos homens que acabam rejeitando a mulher por conta dessa questão do vício, e a mulher, ela se sente muito mal, né? Porque é de nós, né, seres humanos, a gente quer ser desejado, a gente quer se sentir amado. Então, quando isso não acontece, isso gera um tipo de frustração, gera um tipo de decepção. E eu acho que quem tem esse tipo de vício precisa ter, né, o jogo aberto com o seu parceiro, com a sua parceira, mesmo que seja desconfortável, mesmo que você pense assim, mas essa pessoa vai brigar comigo, vai ficar com raiva e tal, provavelmente a pessoa vai se sentir desconfortável, né? Eu não vejo ninguém que se sinta confortável sabendo que o seu parceiro ou parceira prefere uma tela do que você. Porque você tá ali, pessoalmente, né? De corpo e alma ali por aquela pessoa. E a pessoa preferir uma tela fria, né? Preferir ver outra pessoa que não seja você. É complicado, né? Isso bagunça muito a mente da pessoa, os sentimentos. Então, eu acho que de todos os vícios, gente, esse é um dos mais corrosivos, né? Esse vício e eu acho que o vício da bebida. Eu acho que são dois vícios, assim, que têm impactos diretos, sabe? Que eu acredito que são muito danosos, porque quem tem impacto da bebida... Joguei um inseticida ali, gente, porque a gente tá no verão e de vez em quando aparece, sabe, alguns insetos aqui. Voltando ao assunto, né? E o da bebida, porque quem tem esse vício da bebida, gente, é complicado, porque muitas vezes a pessoa se torna outra pessoa, adquire uma nova personalidade, né? Às vezes é uma pessoa tranquila, aí quando bebe, começa a xingar, começa a querer quebrar tudo, né? Tem gente que se transforma em outra pessoa quando bebe, né? Então, eu acho que são dois tipos de vício que tem impacto direto no relacionamento. Tem o vício de jogos, que também tem, por causa da questão financeira, né? E quando você tem dificuldades financeiras, o relacionamento também entra em crise. Você começa a brigar, às vezes, por coisas simples, coisas que você não faria questão, que você não brigaria se você tivesse uma condição financeira interessante. E é por isso, gente, que se você pensa em entrar em um relacionamento, esteja com as suas finanças em dia. Se organize bem financeiramente para que o seu relacionamento não fique girando em torno da pauta financeira, sabe, gente? Porque esse problema financeiro é para se não me engano, a segunda maior causa de divórcio. A primeira é a traição. E a segunda maior causa é essa questão financeira. Então, assim, os vícios, ele vem realmente para destruir. Destrói a sua vida e destrói todas as outras áreas, né? Ele não impacta só uma área da sua vida, impacta todas as outras. Leva seu dinheiro embora, leva sua família embora, acaba com o seu psicológico. Então, gente, é assim, muito complicado. Quem tem esses problemas precisa buscar um tratamento, precisa buscar um psicólogo, se ligar mais com Deus, porque a questão espiritual é algo que fortalece muito você conseguir combater os seus vícios. E claro, gente, a transparência sempre vai ser a melhor opção. Por mais vergonhoso que seja você ter que admitir isso para o seu parceiro, você tem que admitir, porque inclusive se o seu parceiro for uma pessoa assim cooperativa, ela vai entender, mesmo que esteja com raiva, fique chateada com a situação, porque ninguém fica feliz com isso, né? Mas vai conseguir cooperar com você para que juntos vocês possam transformar essa realidade. Porque às vezes é um vício muito antigo, tem gente que tem esse vício desde a adolescência, para por alguns momentos, depois volta. Volta, gente, os vícios, principalmente mais forte, quando você está passando por momentos de dificuldade, né? Então, quando você está triste, quando você está mal com alguma coisa, tem gente que usa esse vício como uma válvula de escape. Então, tem gente que é viciada sempre. Teve um bom dia, teve um mau dia, vai para aquele vício.
tem uma hora do dia que vai para aquele vício ali quando tá sozinho e tudo mais. Mas tem gente que é em momentos específicos que esse vício meio que aflora, né? Quando tá passando por alguma dificuldade. Ou muitas pessoas dizem assim, ah, mas minha esposa me rejeita, né? Alguns homens dizem, minha esposa me rejeita, então eu vou pro vício como uma válvula de escape, sabe? E tem gente que naturaliza isso como se assim, é melhor do que tá buscando outra na rua. Gente, o ideal seria nenhum dos dois, sabe? Porque se a pornografia faz mal pra mente, por que você acha que ela é menos danosa do que você se deitar com outra pessoa? Faz mal do mesmo jeito, sabe? Com outra pessoa você só não foi a vias de fato ali pessoalmente com alguém. Mas isso não significa que você está alimentando o seu vício é algo bom, não é. Vai ter efeitos cerebrais, vai mexer com a química do seu cérebro. Você, quando tiver relações com a sua parceira ou com o seu parceiro, você não vai ter a mesma satisfação que você teria se você se dedicasse só a outra pessoa. Então, assim, o seu desejo tem que ser para a pessoa que está do seu lado, porque quando você está na tela ali do celular vendo o outro corpo de outra pessoa, você está desejando outra pessoa que não é seu parceiro nem é sua parceira. E dentro de um relacionamento assim, é inconcebível que você esteja desejando outra pessoa que não seja a pessoa com quem você escolheu. Entende? Então, assim, é um vício que tem prejuízo em muitos aspectos, né? Tem gente que diz assim, ah, mas você precisa ver a pornografia para você saber o que você gosta. Não, com o seu parceiro, com a sua parceira, você pode descobrir o que você gosta também. Vocês podem ter uma comunicação, né? E se não estiver agradando ali, você tem uma comunicação clara com a pessoa, dizer, olha, eu gosto dessa forma, eu prefiro dessa forma. E ter essa transparência. E tem gente que diz, ah, eu tenho vergonha, eu não tenho essa transparência com outra pessoa. Tá, mas então você prefere mentir para essa pessoa, enganar? Você prefere mostrar uma satisfação que você não tem? Então você prefere levar até quando isso? Você ter relação com uma pessoa que você não tá gostando, você empurrando com a barriga aquele relacionamento. Então, assim, eu acredito que a gente tem que buscar ter relacionamentos satisfatórios. E não tem como ter um relacionamento satisfatório em qualquer área que seja, se a gente não tiver a primeira coisa que é fundamental, que é a comunicação. Então, assim, gente, o diálogo é fundamental. Em todas as áreas da nossa vida, se a gente quer resolver uma situação, a gente tem que conversar. Então, nessa área, né, sexual, não é diferente. O casal, ele precisa ter uma conversa, né? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal aqui, tá bom? Pra me ajudar. E ativa o sininho de notificações pra vocês receberem os próximos vídeos, tá bom? Um beijo.